é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquele que Ele mesmo veio nos dar ciência. Ele é também chamado de o Evangelho do Reino de Deus. Outras vezes ele é também sinonimamente tratado de o Evangelho do Reino dos Céus, como sendo novas de alegria que provém do trono de Deus para pecadores como nós, como eu e como você. William Tyndale, um famoso tradutor das Escrituras, foi ele quem traduziu a Bíblia para o inglês. E o William Tyndale, mencionando o Evangelho, ele disse: Evangelho é uma palavra grega que significa notícias boas, alegres, felizes, cheias de júbilo, que alegram o coração do homem e o fazem cantar, dançar e saltar de alegria. Parece que nós perdemos alguma coisa acerca do Evangelho, porque eu não sinto toda essa exuberância quando se fala do Evangelho junto às comunidades cristãs dos nossos dias. Parece que nós estamos tratando de uma narrativa qualquer. Parece que nós estamos lidando com um desses ismos da vida: marxismo, comunismo, capitalismo, liberalismo. Parece que a gente está simplesmente tratando de mais uma dessas narrativas humanas, e no entanto não é. Evangelho é a palavra grega que significa notícias boas, são notícias alegres, felizes, cheias de júbilo, que alegram o coração do homem, fazem cantar, dançar e saltar de alegria, disse William Tyndale, o principal tradutor da Bíblia Sagrada para o inglês, assim como o João Ferreira de Almeida está para a língua portuguesa, William Tyndale está para a língua inglesa. E foi dessa maneira que ele definiu o Evangelho, ele que morreu queimado por conta das suas declarações acerca da Bíblia. E uma de suas profecias, no momento do martírio, foi que um dia a coroa inglesa seria a principal responsável pela tradução e pela distribuição da Bíblia Sagrada por todo o Reino Unido. E isso se cumpriu. A famosa versão da King James Version, a versão do Rei Tiago, é a versão mais popular em língua inglesa, mais tradicional, que hoje toma conta digamos, desse campo gráfico da impressão das Bíblias Sagradas no idioma inglês por todo o mundo. Mas existe um fato glorioso entre todas as glórias do Evangelho, é que o Evangelho nos traz a consciência de quem é Jesus e de quem Ele foi. Eu vou pedir para que os irmãos abram comigo a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 2, e nós vamos nos concentrar nessa manhã em todo o capítulo, e a gente vai pedir aos irmãos a total atenção e compreensão desses textos das Escrituras. Vamos começar lendo Colossenses 2, de 1 a 3, que diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor,
e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para conhecerem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu gostaria de chamar a atenção para esses 3 primeiros versículos, mostrando para você que a falta de entendimento de Cristo por parte dos colossenses e dos laodicenses era interpretada pelo apóstolo Paulo como uma grande luta. Eu não vejo hoje, digamos, pelo menos dentro do círculo pastoral que eu transito, ninguém travando uma grande luta por conta dessa ignorância acerca da pessoa de Cristo no seio da igreja. Eu vejo pastores muito preocupados com o pagamento dos boletos no final do mês, não que isso seja algo desprezível, mas eu vejo outros preocupados com a construção do templo ou de qualquer outro trabalho de desenvolvimento físico das estruturas da igreja local, mas eu jamais me sentei com alguém preocupado e que tivesse colocado na mesa esse drama que o apóstolo Paulo sofria, essa grande luta que ele sentia pelos colossenses e laodicenses, em virtude da falta de entendimento do mistério de Deus, que é Cristo o Senhor. Eu nem mesmo tenho a absoluta convicção de que todos nós aqui dominamos essa área, ou dominamos a cristologia do ponto de vista de entender quem é Jesus e de compreender plenamente de A a Z a sua obra redentora na cruz, sua morte e sua ressurreição. Trata-se essa luta da qual o apóstolo Paulo nos dá conhecimento aqui, de ver pessoas mergulhadas na escuridão da ignorância, especialmente os colossenses, que eram muito, mas muito incomodados pelas famosas seitas de mistério que estavam vigentes naquela época, no primeiro século da era cristã. Nós também ficamos demasiadamente comovidos por conta desse mistério. Há inclusive alguns movimentos pentecostais que fazem referência a determinados chavões para os quais eu gostaria de lhe chamar grande atenção. Alguns dizendo que é mistério, irmãos. Outros dizendo que é o manto, o mistério do manto. E outras declarações e chavões do meio pentecostal que vão se acumulando, tentando trazer à igreja uma ideia de que cristianismo é uma seita misteriosa, quando na verdade não é. Nós estudamos um texto revelado, não um texto por se revelar, mas um texto revelado. E o apóstolo Paulo disse que ele lutava muito por ver tanto os laodicenses quanto os colossenses absorvidos e imersos nessa densa escuridão do conhecimento, ou da falta do conhecimento. E assim muita gente vai se amontoando na igreja, nós vamos nos chamando cristãos e nos apresentando, quando a gente conhece muito pouco da fé em Jesus e conhecemos menos ainda do conteúdo de quem é Jesus revelado no Evangelho. E é aqui que está a grande glória do Evangelho, em que o Filho de Deus se deu a conhecer ao conhecimento humano, ao entendimento humano de quem Ele é.
de modo que quando Filipe pediu para que o Senhor o mostrasse o Pai, ele disse: mas há tanto tempo estou convosco e não vistes o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. E Filipe, eu acredito que levou aquela experiência por toda a sua vida, lembrando-se dessas palavras de Jesus ecoando pela sua mente: quem vê a mim, vê o Pai. Mas Jesus é muito mais do que simplesmente a imagem revelada do Pai Celestial, do Criador de todas as coisas. Ele tem detalhes bastante comoventes em sua pessoa, para o qual eu gostaria de ler com você nessa noite. Jesus é o centro do Evangelho. Nós não teríamos Evangelho sem Salvador. Sem Salvador, nós teríamos uma narrativa humana como qualquer outra. Mas até que nós verdadeiramente possamos contemplá-lo plenamente como grande mistério messiânico que fora oculta pelos profetas e pelas gerações passadas e agora plenamente revelado aos santos, nada faz sentido até que esse conhecimento seja plenamente alcançado e plenamente conectado com a gente. O grande alvo das seitas e heresias é esvaziar o evangelho de sua glória, encantando os ouvintes com outros discursos religiosos. No versículo 4 desse capítulo que nós estamos pretendendo estudar nessa manhã, que é um capítulo que descortina para nós a glória de Jesus, Paulo disse: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Nós somos ou vivemos numa sociedade de muitas crenças, vivemos numa sociedade de muitos raciocínios religiosos, de muita falação religiosa, mas pouca profundidade na fé. E o meu coração pastoral tenta colocar-se no mesmo tom que o apóstolo Paulo estava ao escrever a carta aos Colossenses, dizendo que ele carregava consigo interiormente uma grande luta para que as pessoas conhecessem o Jesus que elas chamam de seu, o Jesus que elas chamam de Senhor e o Jesus no qual elas colocaram a sua esperança para a glória eterna. Precisamos conhecer Jesus mais do que nunca. E esse não é um conhecimento finito, porque nada que diz respeito a Deus e todo o conteúdo que essa palavra possa, meus irmãos, estar envolvido, não há nada que seja finito, nada divino que seja finito. Pronto, eu estudei o suficiente para obter formação plena e definitiva. Não, o conhecimento de Deus é algo dinâmico. Conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Assim também a Jesus, assim também o Espírito Santo, assim também os conteúdos da Bíblia Sagrada. Para o apóstolo Paulo, crescimento espiritual é demonstrado pelo quanto compreendemos da pessoa de Cristo e de uma vida nele. Observe o verso 7, ele diz, versos 6 e 7, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele o quê? Radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Observe as expressões nele, radicados e edificados e confirmados na fé. Radicado diz respeito à raiz.
É como uma árvore que estivesse enraizada em Cristo e fosse crescendo lentamente, milímetro a milímetro, num crescimento, meus irmãos, que nós não dominamos, um crescimento que nós não conseguimos dizer como se inicia e como vai terminar. O fato é que nós prosseguiremos conhecendo Jesus, e isso é, à luz do apóstolo Paulo e do seu ensino, o que significa crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente significa crescer em Jesus, nele radicados, nele confirmados, nele enraizados na fé. Para Paulo, esse era a razão do crescimento espiritual, conhecer Jesus. O verso 8 tem uma palavra de advertência nesse capítulo que expressa a glória do Evangelho refletida na face de Jesus. Diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua, o quê? Filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Para Paulo, as seitas, todas elas corriam dentro de um segmento estratégico, fundamentada em tradição humana e rudimentos mundanos. O incômodo que aqui foi causado pelos judeus convertidos que queriam fazer com que os gentios se tornassem primeiramente judeus e depois cristãos. Esse é o que nós podemos chamar da tradição dos homens, da qual o apóstolo Paulo se refere aqui em Colossenses capítulo 2. E os rudimentos do mundo, com as interferências morais do paganismo, que misturavam aos seus cultos e adoração, prostituição cultural. Havia uma certa liberdade naquele mundo greco-romano a se tratar o sexo. O sexo não era como nós o vemos e vemos revelado nas Escrituras, entre marido e mulher, que acontece dentro do universo do casamento, debaixo da aliança do matrimônio. Não, as seitas pagãs naquela época interferiam com a sexualidade nos seus cultos de prosperidade, nos seus cultos de fertilidade, que eram organizados ao redor da imagem ou de algum nome, de algum deus cultuado na altura pelo mundo pagão. Então o apóstolo Paulo, no verso 8, nos adverte: cuidado para que ninguém vos venha a enredar ou amarrar, prender com cordas. Isso é o que significa o verbo enredar, com sua filosofia. Há muitas seitas, muitos pensamentos, muitas ideias, e hoje, mais do que nunca, 24 horas por dia, através da internet, cultos transmitidos, aulas que são oferecidas por esse ou por aquele coach, por esse ou por aquele guru aí do mundo, às vezes empresarial, que lança a mão dessa linguagem da espiritualidade para enganar os incautos, os jovens. Outros são enganados por vãs filosofias dentro da sua sala de aula. E eu o encorajo a ouvir o sermão de domingo à noite da semana passada, que fala sobre Daniel e sobre todo o trânsito dele na Babilônia, e nos mostra como Daniel resistiu a esse enredamento das vãs filosofias que o tentavam amarrar, ora no paganismo caldeu, ora no estilo de vida que era vivido por eles
naquele lugar. O fato é que nós todos precisamos ter atenção de que é por essa razão que nasce a luta espiritual no coração do apóstolo, por ver a igreja exposta a um sem número de narrativas, e você depois no domingo com 1 hora, e às vezes 1 hora incompleta no domingo de manhã e à noite, tentando desfazer todo aquele conteúdo que foi recebido ao longo da semana, quer pela internet ou pelas redes sociais de uma forma geral. Mas nós precisamos entender onde está a glória do Evangelho. Primeiro, no verso 9. No verso 9, nós encontramos, meus queridos irmãos, a lista de elementos gloriosos que definem Jesus para a igreja de Colossos, para a igreja de Laodiceia, que mostra Jesus, primeiramente, no verso 9, falando da divindade de Jesus, e Paulo faz uma lista aqui, porquanto nele habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade, em outras palavras, ele e o Pai são um. Nós somos uma igreja de fé trinitariana, acreditamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, da mesma substância, do mesmo conteúdo, e um ponto que nós não pode cair em dúvida em nós, é a divindade de Jesus, e os russelistas ainda andam por aí, tentando-nos com as suas mensagens de que Jesus não era de fato a pessoa divina que ele se apresentava, de que Jesus era apenas mais uma figura comparável a um anjo, quando na verdade ele não é. Ele e o Pai são a mesma pessoa. Paulo disse, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Aqui não existe 1% a menos de divino em Jesus por conta dele ter se encarnado. Não existe a mínima porção de Jesus que nós possamos duvidar que não fosse divino. Ele era plenamente humano, plenamente divino. E essa fé é gloriosa, diz o apóstolo Paulo. Versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Em outras palavras, nós somos terríveis pecadores, mas uma vez encontrados em Cristo, nós somos revestidos de sua justiça pela fé. E de repente aquele pecador terrível, filho de Adão, tem a sua identidade trocada, ele passa pelo novo nascimento, e ele é aperfeiçoado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e pela sua ressurreição. Nele estáis aperfeiçoados. Eu chego diante de Deus, obviamente, choramingando as minhas fraquezas e as minhas fragilidades, mas o olhar divino para comigo é sempre através da lente do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele é o cabeça de todo principado. Em outras palavras, não existe liderança dentro da igreja cristã que possa ser dividida com Jesus. Jesus não é um dos líderes, Jesus não é um cabeça, não, ele é o cabeça, e não é só o cabeça, meus queridos irmãos, nosso, da igreja, mas diz a Bíblia que é de todo principado e de toda potestade. Em outras palavras, ele também é o cabeça de querubins, serafins, anjos, arcanjos. Ele é aquele que domina sobre todo o mundo natural e espiritual. Ele mesmo foi quem disse para nós: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
portanto, ele é a autoridade maior. Jesus está acima dos demônios, ele está acima do diabo, ele está acima de todo principado, de toda potestade. Por isso que todos os demônios se submetem a ele. É por isso que quando Jesus chegava em certo lugar, os demônios se escondiam e se encolhiam, dizendo: vieste nos perturbar antes do tempo. Porque Jesus era de fato aquele grande Senhor, e os demônios percebiam isso. Os homens, por vezes, não percebem com tanta facilidade, mas nós deveríamos, em nome de Jesus, perceber o seu senhorio absoluto sobre nossas vidas. Isso nos ajudaria nos momentos de grande dificuldade, nos momentos de grande luta da nossa vida pessoal. No versículo 11 diz: nele também fostes circuncidados. Olha a palavra que Paulo diz aqui: circuncisão era a marca da aliança, desde que Deus fez aliança com Abraão. Circuncisão é o que a palavra literalmente significa, é uma cisão, um corte ao redor em círculo, em formato circular, porque todo macho ao nascer, no 8º dia, era circuncidado como sendo parte do povo de Deus, a marca de pertencimento do povo de Deus. Mas ele nos dá uma informação importante que, como igreja, nós precisamos ter para nunca mais atendermos a um culto de batismo como nós atendemos naturalmente. A gente vem para ver aquele espetáculo, às vezes para prestigiar um amigo, e a gente não sabe o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. De alguma forma, nós não sabemos como, eu não sei te dizer como é que isso se dá a nível do coração, mas quando alguém está descendo nas águas de batismo, esse alguém está sendo de alguma forma marcado por Cristo como sua ovelha, como sendo agora uma propriedade exclusiva de Jesus. Portanto, a fé cristã não nos coloca diante de um Jesus externo, ela nos fala de um Jesus interno, de um Jesus que marca nosso coração. E assim como o judeu era marcado para ser contado como parte do povo de Deus na velha aliança, na nova aliança, os filhos de Deus são marcados, mas não na carne, são marcados no coração, recebem a circuncisão de Cristo, a marca da aliança. E é por essa razão que quando a gente vai tomar a ceia, a gente pede para que tome a ceia apenas aqueles que já tenham confirmado a sua fé no batismo nas águas, porque é no batismo que você recebe a marca da aliança. É no batismo que você recebe a circuncisão de Cristo. No versículo 12, nós somos levados a pensar: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, sublinhe isso na sua Bíblia, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Em Cristo Jesus nós recebemos vida, nós somos ressuscitados da nossa condição de pecadores mortos em nossos pecados, que não tinha qualquer tipo de iluminação para com Deus. Pela graça nós ouvimos o Evangelho, pela graça confessamos pecados, descemos as águas do batismo em confirmação da fé e de algo sobrenatural que acontece aqui dentro do tanque.
Pastor, e as pessoas que são batizadas, mas não permanecem na fé? Deus haverá de tratar com eles da forma adequada. Talvez entendessem ou tivessem entendido que o batismo é só um rito de iniciação, e não é. O batismo nas águas não é um rito de iniciação. O batismo nas águas é uma cerimônia de circuncisão, é uma cerimônia de aliança. É um momento em que aquele menino, aquela menina, aquele jovem, aquela senhora, aquele senhor está sendo marcada como ovelha de Jesus, como ovelha do rebanho de Jesus, do pastoreio de Jesus. O versículo 12 diz que Jesus é a nossa esperança da vida. Nós só temos vida em Jesus. A igreja só sobrevive em Jesus. A igreja não sobrevive, meus queridos irmãos, por qualquer um outro exercício ou por qualquer uma outra dependência. O pastor pode ser articulado, ter boa formação ou coisa parecida que vai ocupando o nosso imaginário, mas não é isso. O que mantém esse corpo vivo e respirando é Jesus, que mantém a sua casa, a sua família, a sua vida. Seu relacionamento é Jesus. Jesus é o nosso tudo. Jesus não é alguma coisa na nossa vida, Ele é o nosso tudo. O verso 13 diz que nós fomos perdoados dos nossos pecados. Diz aqui, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, diz o apóstolo Paulo aqui no final do verso 13, vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vivendo à margem da vontade de Deus e de tudo aquilo que Deus proclama em sua santa palavra, vocês que estavam mortos, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Jesus é a esperança do perdão de cada um dos nossos pecados. Em Jesus Cristo você é perdoado. Em Jesus Cristo toda confissão de pecados é recebida com, meus irmãos, gloriosa simpatia. Em Jesus Cristo nós somos perdoados de todos os nossos delitos, daquele delito que você toma o cuidado para que ninguém veja. Aquele delito que é feito de luz apagada, fora do conhecimento de todas as pessoas, pois em Cristo Jesus você é perdoado desses delitos. E em Cristo somente. Não existe perdão dos pecados fora de Jesus. Estão vendo a glória de Cristo? Os irmãos estão percebendo aonde está a glória do Evangelho? A glória do Evangelho está em nos revelar na face de Cristo a glória do Deus Altíssimo. Quando nós contemplamos essa glória, quando nós temos uma verdadeira ideia do que é isso, então podemos, de fato, nos descrever como cristãos. É a fé em Jesus que nos descreve como cristãos. E esses elementos precisam ser cuidadosamente articulados na vida do crente, para que ele não se torne, meus irmãos, uma presa das vãs filosofias do seu tempo. Eles precisam saber quem é Jesus. Eles precisam entender que Jesus é muito mais do que o pão que está sobre a sua mesa. Continuando, versos 14, diz que ele cancelou, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós.
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Meus queridos irmãos, esse documento imaginário que o apóstolo Paulo chamou de escrito de dívida, é um documento real. Você talvez não tenha uma contabilidade certeira para tentar entender qual era o tamanho do seu débito. A gente normalmente tem uma leitura da nossa vida onde nós nos vemos bem mais justos do que somos. Há um escrito de dívida enorme. E foi o cancelamento desse escrito de dívida que a palavra grega traduzida para o português, que está consumado, quer dizer que aquela dívida foi totalmente paga. O que você faz com uma nota promissória depois que você a paga? Você a resgata e corta ali na frente do seu credor, menos um. Pois o escrito de dívida foi cancelado em Cristo. E é quando nós colocamos fé em Jesus, que esse escrito de dívida, esse documento imaginário, não é que Deus tenha um registro cuidadoso no céu, como se Ele precisasse apontar em papel para se esquecer. Não, meus irmãos. A única coisa que cancela o escrito de dívida, que nos purifica de todo o nosso pecado, que nos limpa de toda a nossa pecaminosidade, é o sacrifício de Jesus na cruz. Portanto, em Cristo Jesus, eu não somente fui perdoado, mas toda a minha dívida foi cancelada. Isso é representado em algumas parábolas do Novo Testamento, em algumas parábolas do Evangelho, como a parábola do credor incompassivo, aquele homem que foi perdoado de uma dívida 10.000 vezes maior do que ele queria cobrar do seu credor, e o lançou inclusive na prisão, nas palavras de Jesus, para nos dar a ideia da proporção do grande perdão de Deus sobre nós. É uma bênção ter sido perdoado, é uma bênção ter tido o escrito de dívida cancelado. No versículo 15, chama a sua atenção: e despojando os principados e as potestades. O que diz? Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É que o diabo não tem qualquer legalidade sobre a nossa vida. A legalidade do diabo, meus queridos e amados irmãos, se dá por conta da nossa comunhão com o pecado. O prazer no pecado. O prazer naquelas diversas formas pecaminosas que vão tomando conta da nossa vida e do nosso coração. A cada versículo que eu leio, quando Paulo vai elucidar os colossenses e laodicenses sobre Cristo Jesus, a cada versículo lido eu digo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Triunfou sobre principados e potestades na cruz, em nome de Jesus. Toda opressão demoníaca, maligna, satânica, está repreendido em nome de Jesus. É por isso que não vale encantamento sobre nós. Podem fazer macumba, quimbanda, feitiçaria, atos de magia, negro, amarelo, vermelho, branco, azul, cor-de-rosa, seja o que for, meus irmãos. Jesus triunfou sobre esses espíritos malignos.
E nós temos a marca da aliança. Isso significa que Jesus disse: esse é meu, ninguém mexe nele. Somos tentados, sim. Temos os nossos caminhos confundidos, sim. Muitas das vezes somos levados quase ao desespero pelas circunstâncias que o inimigo cria, sim. Mas é importante a gente entender que Jesus triunfou sobre principados e potestades na cruz, e nós precisamos aprender a fazer uso do nome de Jesus nesses segmentos. É aquele jovem preso em seu pecado. É um mundo, nós entendemos que tem 3 grandes inimigos no mundo: a carne, o mundo e o diabo. Nós sabemos, meus queridos irmãos, porque habitamos num corpo carnal, quais são os apelos da carne. Esses apelos estão muitas das vezes subdivididos em pecados que tocam a área da alimentação, outros pecados que tocam a área da linguagem, outros pecados que tocam a área do sexo. O fato é que esses espíritos malignos precisam ser repreendidos. Seus pais, os pais desses jovens em casa, em aberto conhecimento de Jesus, deveriam abrir a Bíblia em Colossenses 2 e mostrar para eles. E depois, na autoridade de Jesus, repreender essas forças malignas que prendem a mente, o coração, as emoções de tantas pessoas. Porque Jesus triunfou sobre principados e sobre potestades na cruz do Calvário. Contemple, portanto, a glória do Evangelho na face de Cristo. Contemplem a glória do Evangelho na face de Jesus. Irmãos, eu chego ao fim dessa breve exposição, até aqui no versículo 15 de Colossenses 2, eu tinha a ideia de ir com os irmãos até o último versículo. Mas, eis a glória do Evangelho na face de Jesus. Contemplem a glória de Cristo, glorifiquem o seu nome, façam uso do nome de Jesus, esse nome poderoso de Jesus, que liberta nossos corações e nossas almas, que cancela o escrito de dívida, que nos traz perdão de pecados, que nos leva, meus irmãos, a comparecer diante da face do Todo-Poderoso como um aliançado, como um crente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Celestial, nós vemos a glória de Jesus nessa manhã em sua casa. Temos visto essa glória revelada no Evangelho, nas proclamações de Jesus das novas do reino dos céus. Nós temos visto, ó Deus, o perdão. Nós temos visto, ó Deus, o resgate. Nós temos visto o aliançamento. Nós temos visto, Senhor meu Deus e Pai, a glória de Jesus e seu senhorio absoluto sobre principados e potestades. Nós temos visto a grandeza de Jesus. Ajuda-nos a andar nessa fé, ajuda-nos a mergulharmos o mais profundo possível nessa gloriosa fé e fazermos, portanto, um caminho glorioso, um caminho que te agrade, um caminho, ó Deus, que abençoe as nossas vidas. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, me levantar contra toda e qualquer força diabólica,
de aprisionamento, ó Deus, de jovens em alguma trama pecaminosa, em algum tipo de narrativa pecaminosa. Eu quero me levantar contra essas forças malignas e as repreender em nome de Jesus. Ó Deus, forças que se levantam para, de alguma forma, embaraçar o caminho dos teus servos, dos mais jovens aos mais velhos. Ó Deus, daquele que tem mais conhecimento da palavra àquele que tem menos conhecimento. Muitas das vezes enredando com filosofias, com ideias, com narrativas que fogem àquela da tua palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, que os corações dos teus servos tenham paz. Que nós não sejamos perturbados por essas seitas, ó Deus, do terceiro milênio, por essas posturas libertinosas do terceiro milênio. Dá-nos graça, Senhor meu Deus, para viver uma vida de santidade. Dá graça aos jovens da igreja, para que vivam essa vida de santidade. Ó Deus, porque por grande preço eles foram resgatados. Não se trata, Senhor meu Deus e meu Pai, de narrativa religiosa, se trata de poder, se trata de quebrar o poder destas forças malignas, se trata de quebrar o poder desses espíritos decaídos, que tentam amarrar uns num pecado, outros noutro pecado, de modo que, ó Deus, eles acabam vivendo vidas empobrecidas, mesmo estando, ó Deus, no reino do Senhor. Vivem vidas empobrecidas. Senhor, em nome de Jesus, liberta casamentos, liberta corações, arrebenta estas correntes malignas que não permite casais cristãos de se relacionarem, ó Deus, de modo correto, que não permite, ó Deus, que façamos uma vereda plana para os pés, negando o mundo. Ó Deus, tantos jovens divididos com o mundo, por vezes, Pai Celestial, estão dominados pelo encantamento e pela sedução da serpente, imaginando que vão à igreja no domingo e que por isso têm autoridade para viver a sua fé. Senhor, em nome de Jesus, quebra esse poder diabólico, demoníaco na vida, Senhor meu Deus, de tantos deles, de maneira que vivem vidas divididas, vivem vidas, ó Deus, que não trazem glória ao seu nome. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos essa autoridade, ajuda-nos a contemplar a glória de Jesus, a viver sob esse estado determinado e definitivo de glória. Nós oramos em o nome de Jesus. Leva-nos em paz, traga-nos logo mais para o culto da família, que nós, ó Deus, sejamos criteriosos com a nossa família, que a gente, Senhor meu Deus e meu Pai, de fato perceba que a nossa família é um presente do Senhor, que a gente viva no regozijo de termos sido agraciados com uma família. Leva-nos em paz, dá-nos uma tarde de repouso, descanso, e que estejamos logo mais aqui reunidos para a glória do nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Um beijo no seu coração, vai na paz de Jesus Cristo.